A acromegalia é uma doença rara, que em geral é diagnosticada após anos de evolução e que nem o próprio paciente de início a percebe. A acromegalia tem merecido mais atenção em função dos riscos que impõe à saúde. Vamos conhecer melhor algumas das suas principais características e saber como é possível tratar e controlar a doença e o papel do farmacêutico no tratamento. A acromegalia é uma doença rara, debilitante e desfigurante e é causada pela produção excessiva de hormônio do crescimento pela parte anterior da pituitária, uma pequena glândula situada na base do cérebro. A maioria dos casos é causada por um tumor benigno dessa glândula chamado de adenoma da hipófise. A doença está associada com o aumento da mortalidade e redução da qualidade de vida dos pacientes. A acromegalia ocorre com igual frequência em ambos os sexos e pode ser diagnosticada em qualquer idade, sendo mais comum entre os 30 e 50 anos de idade. O caráter insidioso da acromegalia e a falta de conhecimento por parte da população fazem com que o diagnóstico seja frequentemente realizado cerca de 10 anos após o aparecimento dos primeiros sinais e sintomas. A acromegalia apresenta vários sintomas e sinais: mãos grandes, pés grandes, nariz grande, queixo protuberante, sudorese, pele muito oleosa, excesso de pelo na mulher, engrossamento da voz, dores articulares, formigamento nas extremidades. Além desses sinais e sintomas, o paciente acromegálico apresenta diversos problemas de saúde, dentre eles, problemas cardíacos. O paciente acromegálico tem 3,5 vezes a probabilidade de morrer de coração do que a população em geral. Problemas pulmonares, apneia do sono, problemas de juntas, problemas reumáticos, propensão a alguns tipos de cânceres. Um diagnóstico mais precoce poderia evitar o surgimento das complicações principais responsáveis pelo aumento de mortalidade na acromegalia. O diagnóstico, em geral, é realizado pela anamnese após a identificação visual de traços acromegálicos e confirmado por exames laboratoriais, dosagem de hormônio de crescimento, GH, e dosagem do IGF-1. Também se utiliza a ressonância nuclear magnética com contraste, um método de eleição na determinação da fonte de excesso de GH. A acromegalia está associada com um aumento da mortalidade e redução da qualidade de vida. A morbidade e mortalidade da doença estão correlacionadas com os níveis de GH e, desta forma, a utilização de terapias eficientes é importante. O tratamento da acromegalia pode ser feito por meio de cirurgia, radioterapia ou uso de medicamentos. Cirurgia. Na maioria dos casos, o adenoma, tumor na glândula hipofisária, é retirado pelo nariz por meio de uma cirurgia chamada de transesfenoidal. Assim que o tumor é removido, há um alívio da pressão na região e uma rápida redução dos níveis de hormônio do crescimento. A aparência facial e o inchaço de mãos e pés geralmente melhoram em alguns dias. A cirurgia é geralmente eficaz, embora nem sempre seja possível retirar todo o tumor, pois em sua maioria se tratam de tumores grandes, então muitos pacientes devem continuar o tratamento com medicamentos. Radioterapia. A radioterapia é indicada somente em casos em que a cirurgia não é possível, ou quando a cirurgia e os medicamentos não são capazes de controlar a acromegalia. O resultado da radioterapia no tratamento da acromegalia pode levar anos para aparecer. Medicamentos. Existem 3 tipos de medicamentos para o tratamento da acromegalia. São eles: análogos da somatostatina, agonista da dopamina, antagonistas do hormônio do crescimento. Como atuam de forma diferente no nosso corpo, eles podem tanto diminuir a produção do GH tumoral quanto bloquear a ação do GH nos demais órgãos. Os medicamentos para tratar a acromegalia devem contribuir com a redução do inchaço, melhorando o aspecto visual no rosto, mãos e pés, por exemplo, bem como atuar nos principais sintomas da doença: dor de cabeça, suor excessivo, fadiga, dores nas articulações e parestesia. Como a doença é crônica, é fundamental que haja adesão ao tratamento, pois os sintomas reaparecem com a interrupção do tratamento, podendo agravar o quadro da acromegalia. Além disso, é possível que, com o passar dos anos, o tratamento, que era excelente,
deixe de funcionar, a chamada resistência medicamentosa. Por isso, o acompanhamento médico é essencial para a adesão e o sucesso do tratamento. Entretanto, não é só este profissional que tem um papel importante. O farmacêutico também participa ativamente do processo, garantindo a correta utilização daquilo que é prescrito, além de esclarecer dúvidas sobre medicamentos e seus efeitos. Ele pode contribuir com a equipe médica, né, no processo da identificação do melhor protocolo, considerando, né, o conhecimento que o farmacêutico tem sobre, né, a efetividade dos medicamentos, a segurança desses medicamentos e principalmente no que se refere aos riscos de interações medicamentosas, considerando, né, que muitas das vezes esses pacientes eles apresentam outras comorbidades ou fazem tratamentos não prescritos, né? Então, o papel do farmacêutico nesse sentido vai ser de estar identificando, né, esse histórico medicamentoso do paciente e estar tentando minimizar os problemas que podem advir pelo uso, né, equivocado de determinados medicamentos. No aconselhamento ao paciente, o farmacêutico pode orientá-lo sobre o uso correto dos medicamentos prescritos e não prescritos, com vistas a melhorar os efeitos terapêuticos e reduzir a probabilidade de aparecimento de efeitos adversos e toxicidade. Pode também informar sobre cuidados com a saúde e higiene, de modo a prevenir complicações e doenças, ou melhorar seu estado geral. Existem diferentes serviços que são oferecidos pelo profissional farmacêutico, tanto na área hospitalar quanto no atendimento ambulatorial. Eu destaco, dentre esses serviços, a educação em saúde, que é um serviço farmacêutico mais facilmente oferecido a nível ambulatorial. Hoje, sabe-se que o paciente empoderado de informações é um paciente que contribui muito para o uso seguro de seus medicamentos. Aquele paciente que conhece o nome dos seus medicamentos, que sabe a dose que está prescrita, a indicação de cada um dos seus medicamentos, são pacientes que, quando passam em diferentes médicos, né, de diferentes especialidades, conseguem levar essa informação e evitar, por exemplo, duplicidade terapêutica. Além dessa questão da educação relacionada aos medicamentos que o paciente faz uso, a educação em saúde ela também engloba orientações a respeito de prevenção de doenças, né? O cuidado em relação à saúde do paciente. O farmacêutico, como realiza a dispensação de medicamentos, tem a oportunidade e responsabilidade, inclusive ética, de aconselhar o paciente antes que ele inicie o tratamento sobre os efeitos. E a gente tem também a questão da dispensação. Então, a dispensação, de acordo com o Conselho Federal de Farmácia, é um ato farmacêutico que, quando é feito por esse profissional, possibilita a formação de informações que possam auxiliar esse paciente no uso correto de seus medicamentos. Então, a orientação em relação à posologia, a análise da prescrição do paciente antes dele iniciar o tratamento, o uso dos medicamentos prescritos. O farmacêutico também pode contribuir com o paciente através de orientações sobre procedimentos para obter a medicação através de serviços de farmácias públicas e especializadas. Como vimos, a acromegalia é uma doença grave e desconhecida ainda na maior parte da população, mas, felizmente, a doença tem tratamento. Por isso, a importância do diagnóstico precoce e o tratamento correto são fundamentais para aumentar a expectativa e qualidade de vida das pessoas com acromegalia. E o farmacêutico, junto com o médico e a equipe multiprofissional, cumpre um papel importante nesse processo, garantindo a segurança do paciente e promovendo sua saúde.